A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus te abençoe e seja muito bem-vindo. Nesse versículo que eu vou ler aqui agora, nós vamos ver um versículo que mostra que Jesus, ele não obriga ninguém a andar com ele. E nós vamos entender o porquê muitas vezes a gente fica equivocado tentando levar as pessoas para Deus, forçando elas. Mas sendo que nem Jesus, ele obriga pessoas a seguir a ele. E nós vamos ver isso aqui no livro de João, no capítulo 6, no versículo 60. Jesus, após tinha feito um discurso, o versículo 60 vai dizer que muitos, pois, dos seus discípulos, não eram pessoas simpatizantes, eram discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E muitos dos seus discípulos deixaram ele. Ou seja, Jesus tinha acabado de fazer um discurso que os seus próprios discípulos, não os 12, mas os outros, eles pararam de seguir Jesus. Eles não gostaram do que ouviram e foram embora. E olha só no capítulo 6 de João, no mesmo capítulo, versículo 66. Desde então muitos dos teus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Olha o 67. Então Jesus disse aos 12: querei vós também retirar-vos? E Jesus ainda pergunta para os 12 que sobrou: vocês também querem ir embora? Claro que Pedro disse: não, Senhor, nós não temos para quem nós iremos, né? Não temos um outro para que possamos seguir. Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Mas por que é bom a gente entender isso? Porque você pode pregar o Evangelho, deve pregar, assim a Bíblia nos ensina, que devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas o que muitas vezes a gente fica equivocado é quando a gente começa a querer obrigar as pessoas a andarem no caminho de Deus. Sabe, ficar insistindo. Não é errado você pregar para a pessoa várias vezes, mas quando você passa a insistir muito, aquela pessoa, aquele indivíduo pode começar a ficar com raiva. E também eu acredito que não é nem esse o propósito de Deus, que você e nós irritemos as outras pessoas querendo forçar elas a se converterem, né? Porque nem o próprio Jesus obrigou os seus discípulos a andar com eles. E a gente viu no versículo 67 que Jesus ainda pergunta para os outros 12 que havia sobrado, né? Vocês querem ir embora também? E eles disseram que não, eles permaneceram com Jesus. Mas nós devemos entender isso, meu irmão, que nós devemos pregar o Evangelho e deixar Deus fazer o resto. Porque se nem o próprio Jesus obrigou aqueles discípulos que o abandonaram a permanecer com ele, nós não conseguimos também forçar as pessoas a seguir a Deus. O nosso trabalho é pregar o Evangelho. O resto é Deus quem vai fazer.